Meus amigos, bom dia para todos nós. Me disseram que haveria um boicote, que os pais assistiriam à aula de evangelização com os filhos. Se houve boicote, o salão está cheio assim, sem boicote, ia ser muito difícil. É uma alegria retornar aqui ao Allan Kardec para conversar um pouco sobre as necessidades do nosso coração. É fundamental, em tempos tão extremos, nós termos espaço para conversar a respeito do que nós somos em relação à vida. Porque se durante algumas existências, ou se durante alguns anos nessa mesmo, a religião serviu para nós como um caminho para nós parecermos mais bonitos, mais honestos, mais honrados, para parecermos pessoas mais serenas do que verdadeiramente somos, nós não temos como discordar do fato de que, em um período como o que vivemos hoje, com tantos excessos, muitas vezes nós mesmos já não nos aguentamos. E aí vamos à casa espírita pensando, eu preciso parecer um pouco melhor do que sou. Mas chego lá, ouço os estudos, participo das práticas espirituais, me consumo todo um dia entre tarefas aqui e lá. O problema é que ao cair da noite, quando a cabeça encosta no travesseiro, existe um mecanismo terrível chamado consciência, que diz para mim exatamente aquilo que eu não quero ouvir. Nós fazemos isso durante uma semana, um mês, um ano, uma vida, e no fim das contas, parece subsistir uma pergunta que é simples, mas a resposta pode nos incomodar um pouco. Nós nos perguntamos, o que está errado? Porque se tudo tivesse certo, eu deveria sentir-me uma pessoa feliz. Eu deveria sentir-me uma pessoa equilibrada. Mas parece que a cada dia que passa, ainda que eu redobre as leituras, faça parte de 3 clubes de livros diferentes, todos os grupos de estudos, e assista às reuniões diárias da Casa Espírita, ainda que tudo isso aconteça, eu não estou equilibrado. O máximo que eu consegui foi um doutor em Espiritismo, um título. Eu sei de tudo que está bombando na moda espírita. E pensem bem, a dureza de sustentar esse sentimento de vazio durante anos. No arrobo da empolgação, nós assumimos compromisso. Fazemos a carreira espírita funcionar muito bem. Eu chego no centro, sou só um frequentador. E aí eu vou para um grupo de estudo, agora eu estou estudando. Depois eu vou fazer um curso de passe, vou ser passista. Depois vou para a tarefa assistencial. Depois, se tudo der certo, faço um curso de médium. Eu cumpro a carreira espírita. E à medida que eu cumpro a carreira, assumo compromissos com outras pessoas, e no momento que a solidão do coração vem, e ela vem, no momento que a falta de respostas aparece, e ela aparece, nós ficamos completamente amordaçados. Como é que eu vou buscar respostas que possam consolar meu coração se eu já estou tão envolvido com a tarefa?
Como eu abro mão dos meus compromissos para encontrar paz na minha consciência? Então, eu prefiro manter os meus compromissos sem paz. E aí vejam, essa confusão toda é o estado da nossa mente na maior parte do tempo. Pelo menos da nossa mente lá em Minas é assim que acontece. Aqui talvez exista alguma sofisticação diferente. E a pergunta que eu me faço muitas vezes ao dia, e a pergunta que nós nos fazemos é a seguinte: por que eu não consigo mudar? Se eu perguntasse a alguém de vocês, por favor, me conte um vício ou uma fraqueza moral que tem, e a pessoa topasse o desafio, levantasse a mão e contasse uma história cabeluda, depois eu poderia questionar: e você sente bem com isso? Não. E por que você continua fazendo? Não sei. Alguns vão dizer: porque a carne é fraca, Vinícius. Esquecendo que, na verdade, é o espírito que é sem vergonha, porque a carne é carne, né? Carne é carne em qualquer lugar, em você, no porco, na vaca, né? No animal. O espírito é sem vergonha só na gente mesmo. E aí, veja, por que eu não consigo mudar e eu quero fazê-lo? Porque eu não dou um passo adiante? Porque eu insisto em errar sempre erros velhos. Isso é fantástico. E para encontrar essa resposta que pode dar um pouco mais de paz ao nosso coração, o Espiritismo é capacitado a nos ajudar. Primeiramente, nós precisamos compreender que, por um mecanismo de preservação natural da nossa animalidade, nós preferimos muito mais viver experiências que nós já vivemos, ainda que elas sejam ruins, do que enfrentar experiências novas sobre as quais nós não temos nenhum controle. Nenhum controle. É melhor errar um erro velho do que acertar um acerto novo. E essa é uma lógica e uma contabilidade que as emoções de cada um faz o tempo todo. Quando nós precisamos dar um passo adiante, abrir mão de alguma coisa, quando precisamos ter coragem de dizer não a alguém que amamos ou coisas assim, a lógica que nós fazemos sempre é: eu sei como funciona, por que é que eu vou fazer diferente? Por vezes, nós nos encontramos diante da possibilidade de libertar a nossa consciência, mas por ela ser desconhecida e nós não termos controle algum sobre ela, é melhor então continuar do jeito que nós estávamos. Isso é um monstro que participa da vida de quase todos nós. É como se no momento em que nós precisássemos dar um passo adiante, algo nos puxasse para trás. E quando puxa para trás, puxa mesmo. Não convida assim: fica aqui, está tão gostoso. Puxa, segura a nossa caminhada. E quando isso acontece, poucos de nós conseguimos realmente sustentar uma motivação nobre de mudança e dar o passo adiante. Aí colocamos a culpa em todas as coisas. Dizemos: eu não consigo mudar por causa da minha esposa. A minha esposa é a cruz do Senhor na minha vida. Mas aí a esposa morre e você continua sem mudar. Agora você não muda porque a esposa morreu. Aí a mulher diz que não muda por causa do marido, porque ele é o karma da vida dela. Aí o homem morre e ela não muda porque agora sem ele é muito difícil. E aí eu não mudo porque eu não tenho tempo.
aposento, entro de férias e faço todas as coisas, e não continuo o processo de mudança, porque agora tem tempo demais. E nós começamos a colocar todos os compromissos e responsabilidades desse caminho fora de nós. Só que encontrar a espiritualidade fora, encontrar luz fora, é mais ou menos como contar estrelas no céu. Não sei se alguém já tentou contar estrelas, mas nunca tem fim. Você conta um pouquinho aqui, quando vira de lado, será que eu já contei as de cá? E aí você fica eternamente contando e contando. Quando nós buscamos luz fora, é sem fim. É impossível chegar ao destino. E exatamente por a gente sempre ficar, eu quase consegui, nós nunca chegaremos na meta. Como então, Vinícius, resolver o problema da não mudança, da estagnação moral? Inicialmente, nós precisamos ter um pouco mais de clareza a respeito de quem nós somos. Uma vez, a gente estava conversando em grupo assim, e pensando a respeito do encontro que nós teríamos com o Cristo. E aí eu disse, no dia que eu encontrar Jesus, vai ser tão bom, eu vou falar para ele dos meus problemas e tal, eu vou contar tudo. E aí um companheiro espiritual falou, o Vinícius nunca vai encontrar Jesus. Quando encontrar vai ser algo muito melhor. Aquilo me deu um choque, eu achei de uma rudeza tremenda. Mas depois fiquei pensando, nós precisamos clarear um pouco quem nós somos verdadeiramente. Um dos grandes problemas da pergunta, por que eu não consigo mudar, é a nossa insistência, em centralizar a nossa vida em torno de um eu que é transitório. Alguns milhares de anos atrás, a expectativa de vida de um ser humano comum era muito menor do que a de hoje. Então nós tínhamos um adulto que vivia 40 anos e já era velho. Hoje nós vivemos facilmente até os 80, 90. Temos muito mais possibilidade de alargar a nossa vida, não é? Muito mais tempo também para nós termos certeza de que somos os nossos corpos. Todo padrão de referência que nós construímos a partir do eu, do ego, é um padrão de referência transitório. Porque vejam bem, se eu tivesse que descrever para vocês o Vinícius nasceu na grande metrópole da Zona da Mata, chamada Bicas, em meio aos incríveis 15 mil habitantes que lá residem até hoje. Filho de um pai e uma mãe, primeiro filho da família. A mãe era professora, o pai era policial. Vinícius estudou na escola infantil Leonófrica Coelho Silva, que funcionava no pátio abandonado da rede ferroviária federal. Cresceu, estudou numa outra escola chamada Coronel Souza, foi aluno do Colégio Militar por 7 anos, formou-se professor de história, casou-se, conheceu o Espiritismo através da sua mãe e hoje está aí desse jeito. Nunca nenhum outro ser terá uma trajetória de vida idêntica à do Vinícius. Cada um de nós aqui vai contar uma história completamente diferente a respeito de si mesmo. Algumas histórias vão aparecer como sendo mais felizes, outras mais tristes, mas o fato é que cada uma das histórias é única. E o que o Vinícius é hoje,
além dessa herança espiritual que a gente tanto fala, é a soma de todas as experiências que ele viveu até aqui. Então, ainda que eu nasça de novo, eu nunca vou conseguir estudar na Leonófica Coelho Silva, que fechou e foi demolida. Ainda que eu nasça de novo, provavelmente eu não vou conseguir encontrar com todos aqueles amigos que fizeram parte da minha infância. Talvez não vá estudar a mesma coisa, talvez sequer vá poder estudar. E todas essas coisas do mundo compõem a nossa personalidade, esse eu. E o eu se torna o padrão de referência para tudo o que nós queremos fazer. Não é verdade? Então nós queremos entender a espiritualidade para resolver os problemas do Vinícius. Só que como nós brincamos, nós todos temos data de fabricação e data de validade. Só que a nossa data de validade não fica explícita, né? Nós não sabemos quando o produto vence, mas o fato é que esse produto vai vencer. E quando ele vencer, essa personalidade aqui, esse Vinícius, some. Quanto tempo mais o Vinícius vai existir? 100, 200 anos? Ele vai morrer na terra e vai viver Vinícius no plano espiritual até o momento que o alto dê para ele uma nova encarnação. E aí quando ele receber a nova encarnação, como é que ele vai se chamar? João, Pedro, Teresa, Maria? Não sei. Mas o fato é que quando Vinícius reencarnar, ele vai reencarnar numa nova família, em novas condições, vai conhecer novas pessoas, vai fazer novos contatos, vai criar uma nova personalidade. Por que nós sofremos então? É que nós achamos que o nosso eu de hoje, ele é eterno, e ele não é. Nós achamos que o nosso eu de hoje vai durar para sempre, e não vai. Nós achamos que as coisas que nós temos hoje vão ser nossas por toda a eternidade, e não vão. A própria vida, no humor que lhe é particular, mostra isso para nós, né? Você que se acha muito lindo, tudo em cima, fantástico, daqui a 40 anos a gente conversa. Não sobra nada, só as fotos. Só as fotos. Você que diz assim, nossa, como eu estou magrinho, espera chegar o fim do ano para você ver. Você que acha, eu estou gordinho, daqui a pouco engorda mais. A vida é irônica na forma como ela nos mostra a impermanência. Mas nós nos agarramos, igual gato quando agarra em algum lugar, e não queremos largar o osso de jeito nenhum. Não nos rendemos ao balé da criação. E o balé da criação fala, 2 para lá, 2 para cá. Se você vive as experiências materiais, automaticamente você também precisa viver a transitoriedade espiritual do caminho. E esse eu, então, deixa de ser um fim e se torna um meio para algo que está além dele. Nosso eu é um meio. O Vinícius não é um fim, ele é um meio. Um meio para algo melhor do que o Vinícius, se Deus quiser. Cada um de vocês é um meio para a atualização da consciência divina em vocês mesmos. Isso é muito complicado, eu não estou entendendo nada. Como é que eu não sou eu, mas eu sou eu para ser algo melhor? Na verdade, nós só precisamos entender que essa existência nossa aqui, transitória e passageira,
é um degrau de uma escada infinita. Infinita. Nós vivemos hoje a primeira ou uma das primeiras etapas da longa senda espiritual. E aí, se eu consigo ver que esse eu aqui é relativo, eu não vou sentar numa cadeira e ficar vegetando o resto da vida, dizendo, eu não existo, eu sou relativo. Porque além de ser muito estranho, vai ser bem chato, né? Quando eu compreendo que o eu é relativo, o que muda é só a ordem de valores. Porque eu consigo compreender que o copo é um instrumento para beber água, não consigo? Eu consigo entender que a camisa é um instrumento para que eu me vista. Eu consigo entender que o celular é um instrumento para que eu me comunique. E ao compreender que eu sou transitório, daí, olha, é chato ter que dizer isso, mas todos nós vamos morrer. Nós estamos todos andando numa fila invisível da morte. Daqui a pouco alguém grita, 16 é o seu número, acabou. E não dá para trocar o bilhete, né? Não adianta falar que você deixou cair o seu. Não. Cada um tem o seu número da fila da morte. Se eu compreendo isso, esse ego, essa personalidade, esse Vinícius, se torna um instrumento para o crescimento espiritual. Ele se torna um instrumento para que Deus se manifeste na terra. Nós só mudamos o valor. Só mudamos o valor. E aí nos nossos devaneios nós temos umas coisas engraçadas, porque nós pensamos assim, ai, quando eu for um espírito de luz, minha vida vai ser muito diferente. Eu vou ficar num lugar bonito, no meio de pessoas bonitas, fazendo coisas bonitas, para o mundo ser bonito. Será mesmo? Uma vez, eu estava no Rio Grande do Sul, fazendo palestra, no intervalo de um seminário, o grupo estava ensaiando um teatro. E aí, eu fiquei sentado, tomando água, fazendo umas anotações, enquanto as pessoas iam tomar café. Daí eu assisti a uma cena. E a cena que eu assisti era assim. Alguma coisa acontecia numa família e um espírito superior chegava. E aí a menina que fazia o espírito superior, ela entrou no palco, mais ou menos assim. O diretor gritou, minha filha, volta! Vê se o espírito superior faz isso. Não é assim que o espírito superior anda, não. Eu fui tomar café, levantei para arrumar minhas coisas, e, enfim. Depois fui assistir a peça no fim, lá na apresentação. E qual não foi meu espanto? Porque quando o dito espírito superior entrou na sala, entrou a menina assim. E eu pensei, nossa senhora, já pensou? É o mundo espiritual em slow motion. Porque nós criamos uns devaneios de que quando eu for um espiritual, a minha vida vai ser diferente. Mas olha, se você acorda de manhã, arruma a casa e vai trabalhar, o dia que você se iluminar, você vai acordar de manhã, vai arrumar a casa e vai trabalhar. O mundo de fora não muda. O que muda é o mundo de dentro. E o mundo de dentro muda a partir dessa mudança, da desconstrução do eu. Esse eu precisa ser desconstruído. É muito curioso pensar como que alguns emissários do Cristo dominavam essa sabedoria de forma especialmente profunda. E nós muitas vezes nos referimos aos escritos do apóstolo João, aquele a quem Jesus amava. Mas, se nós buscamos também
referência em uma outra epístola, agora a epístola de Tiago, nós podemos encontrar um pouco a explicação de por que esse eu causa tanto mal para nós. Lá no capítulo 1 de Tiago, versículos 14 e 15, ele nos diz assim: mas cada um é tentado e atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Essa é a sina, esse é o roteiro de por que nós não mudamos. Primeiro de tudo, cada um é tentado e engodado na sua própria concupiscência. Prestem atenção numa coisa: sempre que existe eu, existe necessidade. Não é verdade? Quando eu digo eu, logo depois eu posso dizer eu preciso. Eu sei, eu posso, eu vou. Se existe eu, existe necessidade. E se existe necessidade, existe sofrimento. Porque, via de regra, o eu grande traz necessidades que não são possíveis de serem satisfeitas. Eu igual a necessidade. Necessidade igual a sofrimento. Essa necessidade é o que Tiago chama para nós de concupiscência, que é a busca por algo capaz de aplacar este eu que grita tão forte. Então eu digo assim: eu preciso ser o mais bonito. Para ser o mais bonito, eu vou ter um monte de necessidades. Eu preciso ser o mais inteligente. Para ser o mais inteligente, eu vou ter um monte de necessidades. Eu preciso ser o mais engraçadinho. Para ser o mais engraçadinho, um outro tanto de necessidades. E nesse processo, cada um é tentado na sua própria concupiscência. Nenhum de vocês é tentado por aquilo que tenta o Vinícius. Porque o Vinícius criou para ele mesmo necessidades que não são de vocês. Da mesma forma, o Vinícius não é tentado pelas suas necessidades. Cada um com o que lhe convém. Nesse processo, como se dá o nosso ciclo de erros? Quando a mente se sente superior e melhor do que os outros, cria para si as suas necessidades de autoafirmação, ela concebe a separação eu-outro. Então ela começa a dizer assim: eu tenho necessidades. Porque eu tenho necessidades, as minhas têm que ser atendidas. E porque as minhas têm que ser atendidas, naturalmente, eu sou melhor do que os outros. Não é verdade? Não é difícil perceber isso, né? Eu preciso. E eu preciso muito. Se eu preciso muito, eu tenho que ser atendido. E eu tenho que ser atendido mesmo que outras pessoas não sejam. Então, eu me coloco maior do que todos os outros seres. Isso não tem nada a ver com a proposta crística de amor. Esse é o processo cru do egocentrismo. Eu maior que o outro. Eu maior que o mundo. Eu maior que tudo. Aí, quando essa concupiscência, quando esse prurido, quando essa coisa esquisita, que são os nossos caprichos, crescem em nós, eles nos fecundam. E fecundando, nós damos a luz ao pecado. Que palavra velha. Que coisa fora de moda falar de pecado. O Espiritismo não fala de pecado.
Não fala do pecado original. Não fala do pecado capital. Mas fala sim que o pecado, para nós, é o desvio do caminho. Se toda a nossa senda evolutiva se encaminha para a união de todos os seres, e aí o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos conta, o amor não é a palavra vulgar como nós a empregamos, mas é a fusão de todos os seres em torno de um ardente foco. Superação da personalidade e fusão dos seres. Se o nosso processo natural de alma é fundirmos-nos uns aos outros, é olharmos o outro como se nós fôssemos iguais a eles e eles iguais a nós, o pecado é todo comportamento que faz com que nós sigamos em direção contrária. Por isso ele é um pecado. Porque ele faz com que a gente vá na contramão do afeto, vá na contramão da compaixão, vá na contramão do carinho. Faça com que a gente se isole dos outros seres. Nós vivemos um período de tanto medo, que eu não sei se foi só eu, mas vários aqui já devem ter andado na rua, olhado a própria sombra de rabo de olho de noite e ficado com medo. Quem está andando atrás de mim? Eu mesmo, né? Esse processo de sentir-se separado do mundo é o pai dos grandes transtornos mentais da atualidade, é o pai da secura d'alma que nós vivemos, é o pai das nossas tristezas, desesperanças, porque se todos estão contra mim, olha, a humanidade tem alguns bilhões de pessoas, se todos estão contra mim, nem que eu fosse alguém muito poderoso eu daria conta de vencer. Esse processo é o processo do pecado. E nós pecamos de várias formas. Por exemplo, um pecado, segundo a concepção espírita, é a maledicência. É a conversa fiada. Algumas pessoas são profissionais. E elas dizem assim, eu não estou fazendo fofoca. Eu estou comentando, mas se a pessoa estivesse aqui, eu falava do mesmo jeito. Falava nada. Nunca fala. Quando chega o dito cujo, ele vai embora. Deu meu horário. Por que a maledicência pode ser considerada um pecado? Porque ela parte do princípio de separatividade. E ela vai sempre colocar outro indivíduo abaixo de você. O que nós estamos dizendo? Olha, você viu aquele companheiro? Ele errou feio. E ele errou um erro que eu nunca errei. Estou melhor. Estou bem. Um outro tipo de pecado, por exemplo, é a mentira. Porque o indivíduo que mente uma vez, ele passa o resto da vida mentindo para sustentar a primeira. E geralmente, quando nós mentimos, é em nome de proteger a personalidade. O que as pessoas vão pensar de mim se elas descobrirem que eu sou o que sou? O que elas vão achar se souberem que eu faço o que faço? E aí então eu passo a cometer atos que me separam do outro, que me protegem. E aí eu crio uma redoma de vidro em torno de mim. Ontem ainda nós brincávamos lá em Votuporanga, né? Eu passo a imitar a santidade. E talvez não tenha pecado maior do que esse. Aí eu digo, o Espírito Superior fala baixo. Então eu tenho que falar baixo, porque esse é o caminho para que eu seja superior. O Espírito Superior anda devagar. Aí todo mundo com pressa para pegar ônibus e você vai. Espera aí, gente. Esse processo é o processo do pecado. É a ilusão que você cria para si de que é separado do outro. O pecado, quando é consumado, leva-nos então à morte. Como é que leva à morte, gente? Como é que pecado leva à morte? É morte física mesmo?
Não. Não é. De que morte o apóstolo está falando para nós? Era muito comum entre os cristãos primitivos, sobretudo entre a comunidade gnóstica e a comunidade dos essênios antes deles, um raciocínio bem curioso. Eles diziam que a matéria era o plano horizontal da vida e o espírito o plano vertical. Diziam que o espírito era a polaridade positiva da vida e a matéria a polaridade negativa. Diziam que o espírito era luz e diziam que a matéria era treva. Dessa forma, o pecado leva-nos à morte pela horizontalidade da matéria. O indivíduo que alimenta em si os desejos loucos do eu, que concede a concupiscência, que dá a luz ao pecado, não consegue sair da horizontalidade da matéria, está morto. A vida o consome todo o tempo. Ele não consegue ter um arrobo de pensamento fora da matéria. Aí alguém levanta agora e fala assim: Vinícius, você é um mentiroso, porque eu tenho sim esse pensamento. Eu trabalho no centro toda semana para juntar meus bônus horas e comprar um terreno em nosso lar. Parabéns, você é materialista. Só que é materialista de uma matéria quintessenciada, sutil, ninguém vê. Uma matéria fina, mas é matéria. Aquele que vive preso ao ego não sai da horizontalidade da matéria. E aí a pergunta simples que nós fizemos no começo, mas de resposta difícil, começa a ser um pouco respondida. Por que eu não consigo mudar? Por causa desse danado, desse eu. Por causa, exatamente, do apelo que esse ego tem dentro de nós. Nós não mudamos exatamente devido à horizontalidade que nos abraça, nos envolve e nos constrange. E aí, vivemos toda a vida distraídos de muitas coisas. Quando Jesus dialoga com Marta e Maria, há uma passagem muito interessante, quando Marta vai reclamar com Jesus, dizendo: Mestre, o Senhor veio, eu arrumei a casa para ficar um brinco. E aí, quando o Senhor chegou, Maria sentou nos teus pés, e eu estou lá fazendo comida sozinha. Eu estou lá cuidando de tudo sozinha. Chama a atenção de Maria, Senhor. E aí o mestre diz para Marta: Marta, Marta, pouco basta, quase nada. Tua irmã escolheu a melhor parte, mas tu te distrais com muitas coisas. Nós somos Martas porque nós nos distraímos com muitas coisas. O eu tem infinitas necessidades. O eu nunca poderá ser saciado. Nunca poderá ser saciado. E o resultado da necessidade sempre será o sofrimento. O caminho, então, para responder sim, posso mudar, é tirar o eu da nossa vida e começar um movimento de entender essa estrutura com a qual nós vivemos como uma ferramenta nas mãos de Deus. Olha, temos para isso um desafio especial. Você consegue perceber que o seu tato é um sentido? Sim. Consegue perceber que a visão, o olfato, o paladar, a audição são sentidos? Consegue perceber que seu pensamento é um sentido? Nós às vezes achamos que somos os nossos pensamentos, mas os pensamentos são também sentidos da alma. Nós devemos agir para o que está além.
para o que somos em verdade. E esse é o caminho da desconstrução do eu. Assim como você usa o tato para pegar o que quer, use também o pensamento. Não seja escravo dele. Desconstrua em você a prisão sem grades desse ego que é um excelente conciliador. O nosso ego quer conciliar conosco o tempo inteiro. Ele diz assim: eu sei que você aprendeu um pouquinho de espiritualidade, agora você é um cara bom, mas está tudo certo. Muita gente sabe e não faz nada, por que você vai fazer? Vamos descansar mais um pouco. Amanhã a gente começa. O ego é o rei do regime. Amanhã a gente começa. Segunda-feira, depois da Semana Santa. Nesse caminho, destruir a ilusão de separatividade é fundamental. O Vinícius é um instrumento, e ele é um instrumento para que tudo que está à volta dele possa ser mais feliz, possa ser mais belo, mais puro e mais luminoso. Da mesma forma, cada um de vocês. O João, a Teresa, a Maria, cada um de vocês é um instrumento. Nada mais do que isso. É um instrumento capaz de acolher as vibrações superiores do plano divino, espraiá-las à volta e construir novos sentidos para a vida. Mas então eu devo parar de comprar as minhas coisas, fazer o meu trabalho? Eu devo parar de ter os meus sonhos? Não. Mas a todo momento, estes teus sonhos são instrumentos de Deus. É como se o motivo final da nossa existência fosse lembrar ao mundo que existe algo maior, que existe um estado natural da mente que é essencialmente puro, essencialmente belo, essencialmente equilibrado, que não tem necessidades externas e que existe para tornar os outros felizes. Adolfo, bispo de Argel, poetiza falando da lei quando diz: pudesseis, filhos, ter por doce ocupação tornar felizes os outros. Tornar felizes aqueles que estão à volta com pequenos mimos. São esses mimos que começam a destruir o ego. É dividir aquelas 2 balas que estão no carro e que você não quer dar para ninguém. É desesconder o pedaço de pudim do fundo da geladeira, para que o seu filho ou o seu cunhado não precisem não ver, possam ver e comer. É começar a agradar os outros em pequenas coisas que desconstroem a ilusão do eu. E quando eu acabar, Vinícius, o que vai sobrar? E quando eu me diluir, o que sobrará? Sobrará um ser completo, presente, feliz, porque o que está além do eu, o que está além do Vinícius, é o que veio com você da última existência e é o que te acompanhará para a próxima. Isto é você, o resto não é. Mas e se eu não quiser levar em consideração nada do que você está falando, Vinícius? Se eu só não protestar porque eu sou educado, o que você me diz? O caminho de todos nós, caso isso aconteça, é o sofrimento. E não há nenhuma sofisticação em pensar assim. Se nós depositamos apreço e dependência a algo que é transitório, quando aquilo passa, o que acontece? Sofrimento. Se toda a minha vida está na minha cabeleira, quando o cabelo cair eu fico triste. Acaba comigo. Se toda a minha vida está na minha esposa, o dia que a minha esposa desencarnar, eu não conseguirei continuar vivendo.
se toda a minha vida está no meu dinheiro e na minha fortuna, se por algum revés tudo isso se for, eu não conseguirei ficar. Portanto, se nós dissermos, não, isso não existe, essa história de dissolução do eu, de descansar a mente em Deus para viver em plenitude, isso não existe, essa conversa fiada. A roda da vida vai girar as suas engrenagens de modo marcante. Nós que estávamos acima, iremos abaixo. Se estamos abaixo, poderemos subir. E à medida que as exposições sucessivas aos descaminhos do ego nos cravarem a alma de dor, não restará outro caminho. Não restará outra escolha. Portanto, é esse upgrade de entendimento, é esse clique de evolução que nos resta hoje. Já não vivemos a fase em que simplesmente estar presente ao culto é sinônimo de encaminhamento para a alma. Não. Não basta vestir nossa roupa de ver Deus, buscar as casas espíritas, tomarmos os nossos passes e fazermos parte de grupos de estudo. Não basta, porque existe uma mudança que não é quantitativa. Existe um aferir de valores que é qualitativo da mente que projeta-se uma oitava acima na espiral evolutiva. E esse salto não tem a ver com imitar. Nós somos ótimos atores. Somos perfeitos em imitar a luz. Mas não tem a ver com isso. Porque como diz João no início do seu evangelho, a luz veio ao mundo e os homens escolheram amar mais as trevas do que a luz. Quando eu li isso, me deu uma depressão. Porque ele podia dizer, os homens amaram mais as trevas do que a luz, muito bem. Mas ele diz, os homens escolheram amar mais as trevas do que a luz. E eu fico pensando, Vinícius, miserável, está escolhendo até hoje. Acorda, porque existe um grau que é qualitativo. E esse grau qualitativo é dizer, olha, eu posso até estar amando a treva porque não tenho forças, mas eu escolho a luz. Eu escolho a dissolução do que é passageiro, porque eu quero fartar-me nos braços de Deus. E é isso. É só isso. É só isso. É profundamente simples, embora não seja fácil. É simplesmente isso. Abra a mão do teu controle. Abra a mão das tuas necessidades. Se você tem opinião sobre tudo e sabe responder a todas as perguntas, cuidado. Seu ego é diligente. Comanda a vida com mestria. Experimente abrir-se ao que o plano divino oferece a você. Experimente um dia sentar em silêncio e ouvir Deus além das palavras. Não diga nada a Ele, não peça nada, não pergunte nada. Esteja em silêncio com Deus. Tente fazer isso. Tente ouvir o que está além do sentido do pensamento. O resultado pode ser fantástico. E se o resultado for fantástico, nós não estamos tratando de possibilidades. Nós estamos tratando de experiências. Se a vida te farta e até aqui você não conseguiu respostas, tente dar um passo qualitativo no teu caminho. Silencia o ego, ouve a Deus. Não precisa acreditar em mim. Faça o teste e teu próprio coração vai dizer. Sendo assim, quando nós nos perguntamos
porque eu não mudo, é porque eu ainda sou grande demais. Quando o eu diminui, o Senhor cresce. Quando o eu diminui, o Cristo cresce. Quando o eu diminui, nós nos regalamos num jardim de bênçãos, diante da presença de Deus em todas as coisas. E aí, é só correr para o abraço. Agradeço a vocês que me ouviram por essa 1 hora. Foi muito bom. Que Jesus possa nos abençoar e nos permitir tantos outros encontros quanto sejam úteis e necessários. Agradeço a casa, agradeço aos amigos que nos visitam e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.